Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, porque um dia nós entregamos as nossas vidas e você tem ela em tuas mãos. Eu te dou graças, Pai. Eu te dou graças porque você tem cuidado de nós e eis-nos para fazer aquilo que você quiser, aquilo que você desejar, porque nós estamos para te servir, meu Senhor. Muito obrigado. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, queridos. Amém. Podem sentar, queridos, amados de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Que bom. Glória a Jesus. Em pleno feriado, né? Tem todo esse povo aqui. A bênção. Ah, Jesus, a bênção realmente alcança a partir do momento que nós priorizamos a sua palavra. A bênção de Deus já é sua. Vou repetir, a bênção de Deus já é sua. Você foi abençoado, independente de ter fé ou não, sabia disso? Você é abençoado independente de ter fé, você é curado independente de ter fé, você é próspero independente de ter fé. Amém? Não vai ter discipulado hoje. Não tem discipulado hoje. Amém. Pode vir. Hoje todo mundo fica embaixo. Amém? Aleluia. Está dando uma microfoniazinha aqui, eu acho. Amém. Glória a Deus. Então, como eu falava, você é abençoado independente de ter fé. Uai, sério, pastor? Eu sou abençoado mesmo sem fé? É. Você é próspero mesmo que não esteja com fé. Você é. Agora, para você desfrutar, você precisa da fé. Qual é a diferença? Você pode estar aqui, tá aqui uma garrafa de água, né? Está aqui a garrafa d'água, e você pode dizer, ela é sua, pastor. De fato, é minha. Mas eu só vou desfrutar dela se eu pegar ela, abrir e tomar a água. Aí eu desfruto. O que é terrível na vida de muitas pessoas é porque simplesmente elas têm esse direito dado por Jesus, direito de reinar, de prosperar, de ser curado, direito de avançar, têm o direito, mas elas não desfrutam simplesmente porque a fé é bem pequena. A fé é o que te possibilita desfrutar daquilo que Deus te deu. Eu vou repetir. A fé é o que possibilita você desfrutar do que Deus te deu. Eu vou repetir. A fé é o que possibilita você desfrutar do que Deus te deu. Existe um preço para desfrutar, chama-se fé. Tudo que você precisa de Deus, Ele já te deu. Pedro, numa das suas cartas, ele diz que Deus nos deu todas as coisas que nós precisamos, através da vida de Jesus, através do conhecimento da palavra de Deus. Amém? Mas se Deus me deu tudo, por que eu não estou desfrutando? Observe como está a sua fé. Você precisa orar, sim. Você precisa estudar a palavra, sim. Você precisa jejuar, sim. Você precisa vir aos cultos, sim. Mas você precisa também usar a fé. Por quê? Porque Deus não é o responsável pelo crescimento da tua fé. O único responsável pelo crescimento da sua fé é você. Não só crescimento como diminuição. A fé pode ser diminuída? Pode. E o responsável é você. Nem é o diabo, é você. Amém, queridos? Muitas vezes nós colocamos muito a culpa no diabo e tal, e essas coisas todas. Mas a grande verdade, pastor Cristóvão, veja o que está acontecendo ali fora. Também, olha para cá, todo mundo, não se preocupa não, que ele vai resolver lá. Olha, muitas vezes não é o diabo. Porque o diabo não pode deixar de ser diabo. Amém? O problema todo, muitas vezes, não é o diabo. O problema todo é o crente.
Eu posso dizer, por quê? Porque a palavra de Deus diz que Satanás já foi vencido. Satanás já foi vencido. E qual é a nossa luta hoje, pastor? A nossa luta é simplesmente manter o diabo no lugar onde Deus o colocou, debaixo dos seus pés. Então, todas as vezes que você abre porta, dá uma legalidade para ele agir, a culpa não é do diabo, é toda sua. Está todo mundo entendendo isso, gente? Ei, eu ainda nem comecei, tá? Daqui a pouco eu começo. O tema da mensagem hoje: forjando o escudo da fé. Forjando um forte escudo da fé. Em Efésios capítulo 6, Efésios 6, abre lá. Efésios capítulo 6, começando no versículo 10, 6:10 da revista atualizada, diz: quanto ao mais, irmãos, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Pronto, aí não está dizendo que você tem que pedir força a Deus, aí está dizendo que você seja fortalecido no Senhor. Ou seja, é você quem se fortalece. Vamos continuar. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, deitar na rede e acabou. Vamos lá. Depois de terdes vencido por tudo, relaxa, irmão, Deus no controle. Não. Permanecei inabaláveis. Olha, se o diabo não viesse com tantas coisas contra nós, não haveria necessidade da palavrinha permanecer inabalável. Isso quer dizer que vai vir outras e outras e outras e outras ondas de ataques do diabo contra nós. Amém? Estai, pois, firmes, cingindo-vos a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Agora veja só, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Para começo, vamos lá na história, embraçando sempre o escudo da fé. A espada, que é a palavra de Deus, é justamente a única arma ofensiva nessa armadura, que vai lá, ataca, manda ver. Mas muita gente fala sobre a espada do Espírito, mas esquece dessa parte do escudo da fé. O escudo da fé é justamente a arma que faz com que você possa combater os pensamentos que vêm na sua mente. O pensamento sempre vem, nós já falamos isso, que esses dardos inflamados do maligno são justamente pensamentos. O que? Quando a vitória se manifesta, não é quando a bênção está na sua frente. A vitória se manifesta a partir do momento em que a sua mente fica blindada contra ataques de Satanás. Está todo mundo entendendo isso? Justamente isso, olha, blindado. Por quê? Porque é isso que o diabo quer. Ele busca enfraquecer você. Veja que Paulo começa no versículo 10 dizendo: sede fortalecidos no Senhor. Mas como é que ele faz isso, pastor? Pensamentos, pensamentos, pensamentos. E nem sempre, eu preciso dizer isso, nem sempre são pensamentos para te colocar para baixo. Não, nem sempre. Às vezes sim. Mas lembre-se que o diabo conhece tu. Ele sabe o que mexe com você.
Ele sabe o que te deixa triste, que te deixa com raiva. Afinal de contas, desde que você nasceu, Ele te acompanha. Então Ele lança pensamentos dessa maneira, Ele lança os dados inflamados dessa forma. Nem sempre é para colocar lá para baixo, algumas vezes é para trazer orgulho para você. A partir do momento que você começa a se achar melhor do que os outros, pensamentos. Está todo mundo entendendo isso, gente? A partir do instante que, olha, não, a Rita, ela dirige o culto bem, eu acho interessante, mas eu dirijo melhor do que ela, eu sei melhor do que ela, eu tenho mais tempo que ela. Então, onde vem esse pensamento? Você não é melhor do que ninguém. O fato de você fazer um trabalho melhor que alguém não te torna melhor do que ninguém. Vocês estão entendendo isso? Mas de onde vem esses pensamentos? Então, como é que a gente faz para manter o escudo da fé? Como é isso, pastor? Se a gente forjar um forte escudo da fé, aí a coisa vai acontecer. Está todo mundo entendendo até aqui? Vamos lá então, Marcos capítulo 4. Marcos 4. Presta só atenção nisso. Marcos capítulo 4. A partir do versículo 14, naquela parábola que eu chamo parábola da semente, porque tem o semeador, muita gente fala parábola do semeador, mas só que nesse texto aqui, Jesus fala muito mais da semente do que do semeador, concorda? Na verdade, só aqui que ele diz, o semeador semeia a palavra, versículo 14, pronto, tchau, acabou, não fala mais nada. O semeador semeia a palavra. A partir daí ele começa a falar da semente, que é a palavra de Deus. Observe, são estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada, e enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Para quê? Por que que o diabo faz de tudo para você não ouvir a palavra? O diabo faz o possível para você não se concentrar na palavra. Por quê, meu irmão? Porque é a única arma que ele não consegue derrotar. Porque enquanto ela, como espada, é ofensiva, no escudo da fé, ela forja o escudo. Vocês estão entendendo isso? Não, você, escute bem, você pode falar palavras positivas à vontade. Você pode falar palavras maravilhosas à vontade. A única coisa que detém o diabo é a palavra de Deus na sua boca. Porque quando você fala a palavra de Deus na sua boca, é como se Deus mesmo estivesse falando através de você. Aí ele tem que parar. É a única coisa que detém. Então o que acontece? O que ele puder fazer para tirar a palavra de você, ele vai fazer. Continua, versículo 16. Semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, aleluia, recebe com alegria, glória a Deus, recebe com alegria a palavra, e pula, e dança, e sai correndo, e aleluia, amém. Mas aí quando vai no versículo 17, eles não têm raiz em si mesmos, versículo 17, sendo antes de pouca duração, quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, o que é que vai acontecer? Logo se escandaliza. Provações vêm para todo mundo, tribulações vêm para todo mundo, situações adversas vêm para todo mundo, e algumas vezes, pelo que Jesus disse aqui, é justamente por causa da palavra. Se você ouve sobre cura, eu lembro agora, um aluno do Rema nos Estados Unidos, ele contou um testemunho no final, que o pessoal achou engraçado, interessante. Ele disse, gente, quando eu estava vendo Cristo aquele que cura, a matéria Cristo aquele que cura, eu fiquei tão doente como nunca tinha ficado na toda a minha vida.
Olha, eu assistia às aulas a pulso. Mas espere só quando eu comecei a ver vida de prosperidade. Se o que foi? Fali. Muitas vezes a tribulação não vem para você, querido, porque você fez coisa errada. Não. Às vezes sim, é consequência, tá? Toda semente tem uma colheita. Amém? Mas não, nem sempre. Muitas vezes é por causa da palavra que você está ouvindo. Aí, nesse tipo de tribulação, tu tem que se alegrar, não é chorar. Por quê? Porque com certeza é oportunidade de promoção. Porque é isso que a palavra de Deus faz. Ela te levanta. Mas aí o que acontece? Não está funcionando. Olha, o pastor falou lá e não está funcionando. Não está funcionando. Eu declarei a palavra, eu falei a palavra, pelo contrário, piorou. O Senhor está crescendo cada vez mais, Fran. Pelo contrário, piorou. O Senhor, olha, eu falei, o irmão lá, o pastor, ele pregou e eu fiz, mas piorou. Não piorou. Essa tribulação que chegou para você foi por causa da palavra que você ouviu. Levanta o escudo. Como é que eu levanto o escudo? Falando a palavra. Em tempos de escassez, em tempos de dificuldades, em tempos de situações adversas, você tem duas opções: ou você entra na dúvida, ou você entra na palavra. Não tem como ficar na coluna do meio. Ou você fica falando a palavra. Amados, eu lembro, eu fui ensinar no Rema, numa cidade, e eu estava lá no local onde ficam os professores. A diretora entrou, falou assim rapidamente comigo, e ela disse: olha, está acontecendo isso, mas a palavra de Deus diz assim, e eu creio nisso. E ela falando a palavra, e eu amém. Aí ela disse: ei, eu não estou falando para você, pastor. Não, estou falando é para mim. O senhor está só de testemunho. Muitas vezes é preciso isso, meu irmão. Quando você está passando por situações adversas, ou você fica na dúvida, ou você começa a falar a palavra para você, prega para você, ensina para você, diga para você: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, Ele supre cada uma das minhas necessidades segundo as suas riquezas e glória. Eu creio que Jesus já me curou pelas pisaduras de Jesus. Eu nunca, mas fulano morreu, eu não quero saber porque fulano morreu, isso é assunto dele e Deus. O meu negócio aqui é falar a palavra de Deus. Meu irmão, tu vai vencer sempre, desde que você fale a palavra. A palavra de Deus é o que há de mais importante. Uma oração que não está baseada na palavra de Deus não é atendida. Mas uma oração que é baseada na palavra de Deus, o compromisso de Deus é com isso. Eu velo pela minha palavra para fazê-la cumprir. Está todo mundo entendendo até aqui? A questão toda é: quanto de palavra você tem? É justamente o que você tem de palavra que vai fazer, que vai mostrar se o teu escudo da fé é forte ou não. Ok, vamos lá. Vamos supor, tem gente aqui, não é aqui, né, em outros cantos por aí, que precisa ver um nutricionista com urgência. Mas em outro canto por aí, não é aqui não, gente. É outro mundo. Mas vamos supor que vai nutricionista. E depois ele olha lá direitinho, conversa com você, ele diz: você está precisando de proteína. Você está precisando de proteína, muita proteína. Então, vamos mudar aqui o seu cardápio, né? E acrescentar muita proteína. Beleza. Aí você está ótimo. Posso começar segunda-feira? Rapaz, pela situação aqui, tu devia começar hoje. Não, mas é melhor segunda, tá bom. Aí na segunda, aí a pessoa vai e come muito carboidrato e uma rodelazinha assim, desse tamanho de carne, na segunda. Na terça, ele come uma cabeça de peixe. Na quarta, ele come um ovo. Escuta bem o que eu vou te dizer. Pronto, acabou. Já estou bem, comi proteína.
É? É assim? É assim que funciona? A Bíblia diz que temos que meditar na palavra dia e noite. Então não é 10 minutos por dia. Não é só aquela coisinha. Não é só quando sobra tempo. É o tempo todo. O diabo conseguiu convencer, enganar a terça parte dos anjos do céu no céu. O que é que ele não faz com um monte de crente aqui que não ouve a palavra e não medita nela, irmãos? Se com os anjos foi assim. A meditação na palavra e você está falando a palavra consigo mesmo, forjará um escudo forte de fé que te protegerá em tempos difíceis. Está todo mundo entendendo? Olha, escuta, tempos difíceis. Então, eu declaro a palavra de Deus sobre cura na minha vida, independente de eu estar doente. Pastor, está doente agora? Estou não. Está sentindo alguma coisa? Não. Está tudo bem? Está. Mas vocês não sabem quantas vezes eu já declarei pelas pisaduras de Jesus, eu já fui sarado hoje. Porque eu estou forjando o meu escudo. Eu não espero que minha conta fique vermelha no banco, que meu nome vá para o SPC, para ficar declarando o que a palavra de Deus diz acerca de riqueza na minha vida. Eu vou falando agora. Eu não falo, escute bem, preste atenção. Eu não falo como aquela autoafirmação para me sentir bem. Não. Eu falo porque quando eu falo eu ouço. Quando eu ouço vem fé. E essa certeza cresce dentro de mim. Fé é certeza que já é. Esperança é o que vai ser. Temos a bendita, o que a Bíblia chama da bendita esperança, que é Jesus voltar e nos arrebatar. Ah, se fosse hoje. Mas isso é esperança. Por mais fé que tu tenha, tu não vai trazer Jesus. Isso é esperança. Ele vem quando ele quiser. Mas no restante do que diz a palavra de Deus, você precisa considerar feito aquilo que Deus diz. É dessa forma que tu forja o escudo. E vem. É porque já passou, o Joshua não tem aí. Mas quem lembra daquele vídeo que a gente passou algum tempo atrás, quando a gente falava sobre o filme 300, que os de Esparta estavam do lado de cá, tinha 300, aí veio uma chuva de flecha tão grande, e no filme é interessante que eles colocam de um jeito que cobria até o sol, de tanta flecha que é. Aí o que acontece? Eles levantaram o quê? Escudo. Quando vem os pensamentos, não é a espada, é o escudo que você levanta. Como é que eu levanto esse escudo? O que é embraçar o escudo? Fale a palavra, diga a palavra. O menino está dando trabalho. Meus filhos são discípulos do Senhor. Grande é a paz dos meus filhos. Os meus filhos são prósperos, geração próspera e abençoada. Vocês estão entendendo isso? Olha, sobrou mais mês no final do dinheiro. É melhor pedir dinheiro emprestado. Tudo bem, se você quiser pedir dinheiro emprestado, não é pecado. Mas, que tal você sentar no colo de papai e conversar com ele e declarar a palavra? Senhor, você diz na sua palavra que você é o meu pastor, nada me faltará. Você diz na sua palavra porque eu conheço a graça do meu Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de mim, para que pela sua pobreza eu me tornasse rico. Você diz na sua palavra que você supre as minhas necessidades. E você diz na sua palavra que quem planta, colhe. Pois bem, Pai, eu planto e eu sei que a colheita é certa. Então eu descanso em Ti, eu espero em Ti, porque eu sei que você cumpre a sua palavra. Isso é levantar o escudo da fé. Isso é falar o que a Bíblia diz. Isso é dizer aquilo que a palavra de Deus diz, só que é na hora, meu irmão. Não é se entregando. Sim, mas deixa, senão a gente não termina hoje, gente. No versículo 18, os outros, os semeados entre os espinhos, capítulo 4, versículo 18 de Marcos, são os que ouvem a palavra. Eles ouvem a palavra, tá? No versículo 19, mas os cuidados deste mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições
concorrendo, sufocam a palavra, tornando infrutífera, não produz fruto. Não produz fruto. Mas a palavra de Deus é poderosa, pastor. A palavra de Deus pode tudo, você mesmo acabou de falar. Pois é. A questão não é a palavra de Deus, a questão é o que você está fazendo com o que você ouviu. Agora ficou silêncio. Com o que você ouviu. O que você ouviu? Não, eu ouvi, olha, pense numa palavra poderosa. Nossa, meu Deus do céu, essa palavra foi poderosa. Meu Jesus, olha, eu saí voando lá de tanto som. Era tanto som que eu nem pisava no chão, eu já saí voando já. Beleza. E na segunda-feira, tu ainda estava voando? E na hora de você enfrentar o seu trabalho, o seu dia a dia, aquelas pessoas que não gostam de você e que tu tem que aguentar o dia todo, aquelas pessoas que você não gosta e tu tem que também que aguentar o dia todo, e aí? Qual é o efeito da palavra? Eu gostaria de trazer aqui, eu acho que não tem aí a versão amplificada. Eu coloquei do capítulo 4, eu coloquei do 14, na versão amplificada, esses mesmos versículos, tá bom, gente? No versículo 18, diz assim, na versão amplificada: e aqueles semeados entre os espinhos são outros que ouvem a palavra de Deus. Observe agora. Mas os cuidados, ansiedades do mundo, distrações da época, e prazeres, e deleites, e falso engano, e encanto de riquezas, e desejos ardentes e apaixonados por outras coisas, entram sorrateiramente e asfixiam, sufocando a palavra, tornando-a infrutífera. Ei, isso é para crente. Isso aqui é para crente. Pastor, quem é que vai dizer que não tem que trabalhar? A gente tem que trabalhar, concordo. Afinal de contas, Paulo já dizia, né? Quem não trabalha não coma. Você precisa trabalhar. Você precisa cuidar das coisas, pagar os boletos que chegam, por exemplo, que crente paga suas contas. 2 améns. Eu vou repetir porque eu acho que nem todo mundo ouviu. Tá, vamos lá de novo. Crente paga suas contas. Sim, que eu pensei que você não tinha ouvido. Vamos lá. Então, você precisa disso. Você tem uma vida fora da igreja, fora do culto. Não há problema com isso. O problema começa quando a tua vida fora do culto passa a ser influenciada pelo mundo. É aí que o problema. Você precisa levar o que você recebe aqui para fora. Porque aonde você for, uma vez que a palavra dentro de você, ela vai iluminar aonde você estiver. É você que é a luz, meu irmão. Uma vez que você recebe essa palavra, você precisa brilhar como farol aonde for. Isso quer dizer o quê? Todo mundo preocupado e tu lá rindo. Ele é doido. Ele é doido. Foi ameaçado ser demitido e está lá rindo. Como assim? Por quê? Como eu disse domingo, vou dizer aqui de novo, me perguntaram no trabalho, rapaz, não tem tempo ruim para tu não, né? É sério, não tem tempo ruim para tu. Eu digo, tem, e pior do que o de vocês, porque vocês falam aí, o meu é pior. Agora eu não deixo isso entrar aqui. Quando a palavra se torna absoluta dentro de você, quando vier a tribulação, a situação adversa contra você, automaticamente você abre a boca e diz o que a palavra de Deus diz. Vamos ver um exemplo disso? Abre por favor em Lucas, daqui a pouco a gente continua aqui nessa parte. Lucas capítulo 4. Lucas 4.
Versículo 1. Lucas 4, versículo 1. Jesus cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, ele foi batizado no Rio Jordão por João Batista, e foi guiado pelo mesmo Espírito ao deserto. Atenção, Jesus foi guiado por quem? Ao deserto. No versículo 1 do capítulo 4 de Marcos diz, para ser tentado pelo diabo, ou seja, Jesus foi lá com um propósito, para ser tentado pelo diabo. Uai, por que ele não guiou Jesus, por exemplo, para aquele palácio, pastor? Para a sinagoga? Para um lugar assim onde as pessoas pudessem ouvi-lo? Pois é, há tempo para tudo. Há tempo para tudo. Continua. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais ele teve fome. Então, disse-lhe o diabo, antes o Satanás não tinha falado nada. Então disse-lhe o diabo, está dizendo a partir de agora. Disse-lhe o diabo, se és filho de Deus, e ele era, manda que essa pedra se transforme em pão. Eu já falei aqui. Qual o problema com essa tentação? Ponto de vista lógico, nenhuma. Gente, vamos lá. Ele estava, raciocina comigo. Ele estava com fome, tá certo? Ele era filho de Deus, ok? Então qual o problema de transformar a pedra em pão? Provisão, gente. Provisão. Sabe qual é o problema aí, queridos? É que nem sempre a lógica é verdadeira. Nem sempre lógica é verdadeira. É por isso que Deus não anda por lógica, é por fatos. Manda que essa pedra aqui se transforme em pão. Resolve teu problema. O problema aí, irmãos, estava em que, mesmo fazendo uma coisa parecida, sendo uma coisa boa, ele estaria seguindo as ordens de quem? Está seguindo a sugestão de quem? Vocês estão entendendo isso? Escuta, preste atenção. Muitas vezes, muitas vezes, você será tentado pelo diabo para fazer uma coisa boa. É possível, pastor? Aqui era uma coisa boa. Aqui não tem problema não. Lá no Éden, a serpente disse para Eva, ei, pode comer, sem problema. Não tem problema. É certo que não morrereis, mentiu. Mas quando você comer, você vai ser como Deus, conhecedor do bem e do mal. Aí falou a verdade. Irmãos, se Deus, escuta, não te diz nada acerca de uma situação, não faça nada. Não corra para resolver a sua situação se Deus não te disse nada. O diabo, irmão, se transforma em anjo de luz e ele engana mesmo. Se existe a maior força do diabo, está no engano. Por isso Jesus disse, se vós que estiverdes, permanecerdes na minha palavra, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A questão não é tanto o que, é quem disse. Quem falou? É tão simples. Estou passando aquele problema difícil financeiro. Chama a Rita. Por quê? Ela vai te emprestar dinheiro, é quanto? 5 milhões? Só? Troco. É troco. Pede emprestado. É 5 milhões só. Ela empresta, sem problema. Foi Deus que mandou você pedir emprestado? Mas essa é uma coisa boa, gente, vai suprir minha necessidade. E o Senhor já disse que não tem problema nenhum em pedir emprestado. Não, dependendo de quem diga que pode fazer. Aí lá dentro de você diz, ei, não peça emprestado.
Pegue uma promessa da palavra, declare ela, creia nela, fale ela e verbalize dentro de você ela. Mas é mais fácil pedir a Rita. Ela passa o Pix agorinha. Vocês estão entendendo isso? E não é uma coisa ruim, não é pecado. O pecado é quando você obedece. Está todo mundo entendendo isso, gente? É aí que o escudo da fé tem que se levantar. Eu creio, eu falo, é assim. Eu creio, eu falo, então é assim. Deus falou, eu creio, ponto final. Deus falou, eu creio, ponto final. Acabou! Aí como com Deus as coisas é um pouco diferente. Aí você está lá, eu creio, ponto final. Aí alguém liga, estou precisando do serviço teu. Ué, ele tem que trabalhar. Era mais fácil pedir. Pois é, estou pagando 10 milhões. Aí o que é que o crente faz? Oh glória, obrigado Pai, obrigado Senhor, obrigado. Vou lá, vou fazer e vou receber. O que é que o preguiçoso faz? Satanás, está falando isso? Preguiçoso. Vocês estão entendendo a diferença, gente? Mas vamos lá, vamos em frente. Mas Jesus, versículo 4, mas Jesus lhe respondeu, está escrito, olha, vem com a palavra, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Observe uma coisa, ele falou o que, gente? A palavra. Jesus, a partir daí, eu não vou ler tudo, mas a partir daí até o final, Jesus só falava a palavra, levantando o escudo, levantando o escudo, levantando o escudo. É isso que o crente deve fazer. O pensamento vem. O pensamento vem. Interessante é que aqui nesse versículo não diz que o diabo apareceu, diz que o diabo falou. Então onde foi isso? Pensamento. Muitas vezes, o nosso problema não está nem propriamente no manejo da espada do Espírito, está que nós não forjamos o escudo da fé forte, e quando a situação aperta, ai meu Deus, e agora, o que é que eu faço? E vai no desespero, e vai naquela coisa e tal, e lá vai. Olha o que a palavra de Deus diz em Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 6. Versículo 25, Mateus 6, 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos, preocupados. Não ande preocupado, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, ou quanto ao que haveis de beber, nem mesmo pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento? E o corpo mais que as vestes? O que é que Jesus está dizendo aqui? Deus deu a vida para nós. Deus fez o nosso corpo. O que ele estava dizendo? Não anda preocupado com isso. Porque o Deus que deu a vida, o Deus que fez o corpo, vai sustentar você. Você não precisa andar preocupado. Quando você se preocupa, querido, toda palavra que chegou até você é sufocada. E ela fica infrutífera. A diferença do crente, existem várias diferenças do crente para o ímpio, mas a principal diferença entre o crente e o ímpio é em quem ele confia. Se eu confio em Deus, eu não vou me preocupar. Ah, pastor, mas tem momento que, olha o escudo, meu irmãozinho, nesse momento que, olha o escudo. Levanta o escudo, como? Falando, declarando, é para você. Enquanto a espada do Espírito vai lá
e faz a obra mesmo, ataca mesmo o diabo, o escudo da fé protege você. O escudo da fé é forjado quando você fala a palavra de Deus para você. Sei de irmãos, eu sei de irmãos, homens de Deus e mulheres de Deus, poderosos na palavra. Meu Deus do céu, dava gosto sentar e ouvir aqueles homens e mulheres tão fortes na palavra, uma unção poderosa, gente. Fazia toda a diferença na vida de muitas pessoas. Fazia toda a diferença, fizeram toda a diferença na vida de milhares de pessoas. Só com a palavra de Deus, declarando a palavra de Deus, falando e pregando essa palavra em verdade. Mas a vida deles foi um fracasso só. E o fim deles não foi o melhor. E estão no céu, eu creio. Mas não era aquilo que Deus queria. Por quê? Porque eles usaram bem a espada do Espírito, mas não levantaram o escudo da fé. O escudo da fé é para proteger você. O escudo da fé não é para atacar, é defesa. Vocês estão entendendo isso? A questão toda é porque muitas vezes a gente é ótimo para falar para os outros, mas somos péssimos para falar para nós. Igual essa diretora do Rema, que começou falando, e eu amém. E ela disse: eu não estou falando isso para o senhor não, estou falando para mim. O senhor é só o espectador, é para mim. De vez em quando, não, sempre, você precisa ser um pregador de si mesmo, um mestre em relação a você mesmo, falando o que a Bíblia diz, declarando o que a Bíblia diz, fazendo a palavra de Deus diz assim, a palavra de Deus diz assim. Sabe, quando você tiver com aquela unção dobrada, quem sabe da unção dobrada, gente? Unção dobrada é uma conta atrasada e outra mais atrasada ainda, só que tem várias. Atrasado. E agora, o que é que eu faço? Não fala isso não. Não fala isso. Fala o que a Bíblia diz. Fala o que a Bíblia diz. Declara o que a Bíblia diz. Veja o que a Bíblia diz e declara. Mas para eu falar o que a Bíblia diz, eu preciso me encher do que a Bíblia diz. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Então eu preciso encher o meu coração com o que a palavra de Deus diz. Com o que você tem enchido o seu coração? Política. Bolsonaro, Lula, STF, Congresso. É isso que tem enchido o teu coração? Isso vai acrescentar o que a você? Não, é o Palmeiras, é o Mengo, Corinthians. Vai acrescentar o que para você? Vai acrescentar quanto no teu bolso? Vai te curar de alguma coisa? Até agora eu não lembro, Kiko, de ninguém que foi curado de uma dor de cabeça porque estava torcendo por um time de futebol. Eu estou procurando, eu não lembro. Se tiver, tudo bem, eu gostaria de conhecer, mas eu nunca vi. É mais fácil o contrário, né? Dependendo do jogo, mais fácil o contrário. Mas sabe por quê, irmãos? Que nós temos, escute bem, nós temos uma facilidade grande para se apegar às coisas naturais lícitas. Não estou dizendo ilícita não, lícitas. O problema é porque as coisas naturais, elas precisam ser dominadas e nunca nos dominar. As coisas naturais precisam ser guiadas por nós e nunca nos guiar. E é no escudo da fé que as coisas acontecem. Estava eu lá, torcendo pela seleção brasileira, faz muitos anos mesmo. O Brasil estava jogando bem. Está vendo como faz tempo? Tem gente que nem lembra mais. Pois é, e eu lá, né? A mulher mais linda do mundo saiu de casa, ficou só eu, mandando na casa, só tinha eu mesmo, né? Sentado na cama, comendo pipoca, tomando guaraná e assistindo o jogo do Brasil, que estava ganhando.
Aí lá para os 20 minutos do primeiro tempo, 1-0 Brasil e Argentina. E o Brasil atacando. Aí veio a ordem, vai orar. Orar. Assim que terminar o jogo eu vou. Agora. Agora? Mas é porque tem um... Irmãos, eu botei a pipoca em cima da mesa, a guaraná na geladeira, desliguei a TV e fui comer a carne aos gritos e berros para ir orar. Minha carne não estava gostando nem da história. E aí, pastor? E aí que eu só vim saber do resultado no outro dia, no horário de almoço que tinha o Globo Esporte. Aí eu vim saber o resultado, antes não sabia não. Perdi o jogo, ó. Mas muitas verdades que vocês têm ouvido aqui, nessa igreja, foram me ditas lá, enquanto eu estava orando, conversando com o papai. Vocês estão entendendo isso? Você forja o escudo da fé, é com a palavra dentro de você. Porque quanto mais você ouve, mais fé. Tivemos o culto domingo de manhã, tivemos o culto domingo à noite. Eu não vou mandar levantar a mão, quem já ouviu aquelas ministrações de domingo de manhã e de noite, não vou mandar, não precisa. Eu sei que vai estar todo mundo levantar os dois braços, sei, mas é só para não tumultuar, não quero mandar ninguém levantar. Mas faz o seguinte, ouça, assiste de novo, e de novo, e de novo. Aí assiste outras ministrações que tem lá no nosso canal, está lá no Verbo Sei, no aplicativo Verbo Sei. Assista atentamente, preste atenção, vai acompanhando, vem, é assim que você estará forjando o seu escudo da fé. E quando a tribulação chegar, e quando a situação adversa chegar, ó, o escudo está bem alto. Está todo mundo entendendo isso, gente? Eu vou terminar, eu acho. 2 Coríntios capítulo 10. 2 Coríntios capítulo 10. Eu sou tudo o que a palavra de Deus diz que eu sou. Eu tenho tudo o que a palavra de Deus diz que eu tenho. Eu posso tudo o que a palavra de Deus diz que eu posso fazer. 2 Coríntios 10, versículo 3, versão revista atualizada. Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Observe agora. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Como? Levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Todo pensamento à obediência de Cristo. A coisa funciona da seguinte maneira. A tua mente, a nossa mente é como um aeroporto, irmãos, pousa tudo. Pensamento bom, pensamento ruim, pensamento do diabo, pensamento tem de todo tipo, pousa. Mas se eu não falar e não meditar, ocorre um aborto, morre, acabou. Está todo mundo entendendo isso? Acabou. Quando chega aquela informação, você não vai conseguir fazer o que Deus disse. Você não vai conseguir fazer o que Deus falou. A palavra de Deus não vai se cumprir na sua vida. Por quê? Não, porque você nem ora muito. Você tem que orar muito. Fulano ora mais do que você. Quanto tempo tu orar assim? Então por isso não vai se cumprir. É a palavra, vem. Esse pensamento tem que ser levado cativo à obediência de Cristo. Preso, seguro. Peraí, a Bíblia diz assim? Não. O que a Bíblia diz? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Que não andam segundo a carne, mas conforme o Espírito. Eu estou em Cristo.
Eu estou em Cristo. E eu não ando segundo a carne. Então, quer saber? Comigo não, Satanás. Acabou, morreu. Mas aí o cara fica pensando, é isso mesmo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou resolver por aqui, pegar um atalho aqui e ali, pronto. Escuta bem, Deus tem um plano na sua vida. Vou repetir, Deus tem um plano específico na sua vida. Há um caminho para se percorrer, específico para você. É um caminho que está conectado, específico, tem o teu nome exclusivo. Lá em Salmo 139 diz que todos os nossos dias foram predeterminados por Deus quando não havia nenhum deles. Então, há algo para você fazer, um propósito para você cumprir. Amém? Enquanto você estiver neste caminho, vai vir dificuldades, vai vir problemas, vai vir situações adversas, mas você sempre vai vencer. Você sempre vai sair por cima. Você sempre vai sair. Mas se tu pega um atalho para cumprir, a coisa não dá certo. Tem que ser do jeito de Deus. O pensamento muitas vezes vem na nossa mente, nem sempre é pensamento para pecar. Pecar que eu estou falando de adultério, de mentira, de roubo, essas coisas. Não, muitas vezes é um pensamento para você sair da vontade de Deus. Por algo parece que ser bom, excelente, lícito e mais fácil. E mais fácil. Querido, cuidado. Cuidado, siga, tenha dentro de você o plano que Ele traçou para você e segue isso, está no plano. Vamos em frente. Eu quero ler esse mesmo versículo, noutra versão aqui, versão, eu acho que não tem aí, Joshua, King James Fiel. King James Fiel tem? Só tem atualizada, né? Não, então não é não. É na King James Fiel, diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Aí vem, olha só, destruindo imaginações e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo o pensamento à obediência de Cristo. A partir do momento, escute bem, preste atenção, palavras criam imagens. Concordam? Imaginações. E aí começa. Vamos imaginar que fizesse assim. Vamos imaginar que fizesse aquilo. Meu irmão, levanta o escudo da fé. Se aquilo que está sendo falado não está de acordo com o que a palavra de Deus diz, não está de acordo com o que Deus falou para você, levanta o escudo. Levanta o escudo. Vocês estão entendendo isso, gente? Porque como às vezes, vou repetir, às vezes o caminho ele é fácil e às vezes não é fácil. Tem momentos que é tudo aplanado na frente da gente e tem momentos que é tanta curva que a gente não sabe o que faz. Meu irmão, siga o plano. Pensamento cativo, cativo, a obediência de Cristo, a obediência da palavra. Assim você estará forjando um escudo forte da fé. Lembrando que essa armadura não é sua, essa armadura é de Deus, que você veste. Não é para você simplesmente dizer, eu me levanto agora de manhã e nesse momento eu embraço o escudo da fé e agora eu coloco a couraça da justiça. Não é isso não. Aí está falando de uma vida. Aí está falando de atitudes, de comportamento, de ações que você faz. Pastor, mas o senhor está falando isso, mas o senhor não sabe o que eu estou passando. Deixa eu te contar, deixa eu te dizer uma coisa. Aqui tem pessoas que passam coisas piores do que você. A diferença é que eles não te contam. E estão firmes. Eu duvido muito. Não pense no que os outros estão passando. Pense no que Jesus passou para que você tivesse o que você tem hoje. Olhe, coloque na sua mente nesse sentido. Coração
Deixa eu só trazer uma última coisa. Lá em Marcos capítulo 11, versículo 23, Jesus diz assim: se alguém disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será como ele diz. Versículo 24, diz: e tudo quanto pedirdes a Deus, crede que recebestes, e assim será convosco. Escuta, escuta. Muitas pessoas não estão funcionando, porque nesse versículo 23, eles estão só cumprindo a primeira parte. Qual é a primeira parte? Tudo o que eu disser. Mas tem a segunda parte, crer de coração. Vai funcionar, aquilo que você falar, vai funcionar quando o que você falar estiver certo no seu coração. Por isso que a confissão é 2 fases. A primeira, você fala para crer. Mas a que vai funcionar é a que fala por que crer. Eu criei, por isso falei. Nós cremos, por isso também falamos. Então o falar é um resultado do que já está dentro do meu coração. E aquilo que está dentro do meu coração é a palavra que eu ouvi atentamente. É assim que a gente forja o escudo da fé. É dessa forma, é dessa maneira. Muitas vezes nós estamos enfrentando dificuldades. Escute, preste atenção nisso. Muitas vezes nós estamos enfrentando dificuldades, não porque a gente ora pouco. Irmão, você tem que viver não é nem orar pouco, não, você tem que viver uma vida de oração, irmão. Tem que gostar de orar, amar a oração. Eu vou usar uma expressão diferente: viciado em orar. É preciso. Mas a oração é comunhão, é diálogo, é conversa. A oração tem o pedido? Tem, claro. Mas a oração, primariamente, é o local onde você recebe instruções específicas para você. Você fala, ele responde. Ele fala, você responde. E aí, haja conversa. Imagina quando Jesus começa a orar diante do túmulo de Lázaro, e ele disse: Pai, graças te dou, porque sempre me ouves. Olha que forma maravilhosa de começar uma oração, gente. Meu Deus do céu. Jesus tinha uma vida de oração e não escondia isso de ninguém. Mas muitas vezes não é porque você ora pouco, não, às vezes não é por isso. Muitas vezes você está enfrentando dificuldades, querido, porque o seu escudo da fé está fraco. Você maneja bem a palavra da verdade, mas o seu escudo da fé está fraco, e você passa a ser dominado por pensamentos que só vêm lá dos quintos, já sabe, né? Quinto dos infernos. Dominado. E crente. Aí o que é que o diabo faz? A primeira coisa, procura te afastar da onde? Da igreja. Porque na igreja você tem o convívio com os seus irmãos. Porque na igreja você tem a palavra. Porque na igreja você ouve e ouve e ouve e está ali o tempo todo e está trabalhando. Mas ele procura te afastar, ficar distante. Uma casa dividida contra si mesma não subsiste. Jesus orou para que fôssemos um. Eu não ia falar isso, mas o Senhor mandou agora. Jesus orou para que fôssemos um, irmãos. Um não é assim, não, assim é dois. Um é assim. Todos juntos. Todos juntos. E precisa, 3 vezes ele orou naquela oração sacerdotal, aquela oração intercessória de João 17. Foi 3 vezes para que fôssemos um. De onde veio esse pensamento para te afastar? Da onde veio esse pensamento para te isolar? Quando o lobo ataca um rebanho, ele ataca o rebanho, mas visando, o objetivo dele é isolar um. Só um. Cuidado com o que pensa. Vou dizer de novo, cuidado com o que pensa. Eu gosto de citar o que a Joyce Meyer diz: aprenda a pensar no que está pensando. Que coisa estranha é essa, meu Deus do céu? Parece um paradoxo. Não. Pense no que você está pensando
e veja se está de acordo com a palavra que você tem recebido e ouvido. E se não tiver, descarta e não volta a pensar mais naquilo não. Amém, queridos? Pai amado, eu trouxe aqui a tua palavra, aquilo que você mandou que eu trouxesse para os meus irmãos. Te agradeço, Senhor, por esta palavra, e te agradeço porque essa palavra irá operar eficazmente em cada um dos meus irmãos que receberam ela como em verdade é, palavra de Deus. Obrigado, Pai. Amém.